Bem, vim aqui para compartilhar um pouquinho sobre o modelo de gestão de transferência que eu desenvolvi durante os 3 anos de estudo da minha tese, durante o doutorado, que se chama Framework Ponte-TAP, Gestão da Curva de Aprendizagem para Efetivação da Transferência de Aprendizagem para a Prática do Trabalho. De onde surgiu? A gente falou aqui durante esses 3 dias sobre a sociedade do conhecimento, de forma direta e de forma indireta. Tratamos aqui de diversos desafios que estão incumbidos hoje, para nós agentes da educação, para nós agentes da aprendizagem, da gestão do conhecimento, dentro desse contexto específico, desse contexto contemporâneo. Um dos desafios que nós identificamos, quando começamos a investigar o tema, foi o desafio da institucionalização da aprendizagem, o desafio da institucionalização do conhecimento. Hoje, e eu acredito que muitos de vocês devam perceber na rotina de trabalho de vocês, as nossas maiores dificuldades estão atreladas justamente nesse nível. Nós desenvolvemos aprendizagem a nível de indivíduo, a nível de grupo, e, às vezes, a gente não consegue alcançar essa dimensão mais estratégica, retendo esse conhecimento de forma organizacional e estratégica dentro da organização. Para nós, o conhecimento, nós, egesianos, então essa é uma visão de mundo nossa, o conhecimento ele é visto enquanto produto e enquanto processo. Quando a gente trata o conhecimento enquanto processo, naturalmente, nós, agentes aqui da educação, tratamos da aprendizagem. E, para nós, a aprendizagem e o conhecimento eles são fenômenos que caminham juntos, a partir de reforço mútuo, a partir de uma retroalimentação quase que constante, de forma muito fluida. Para falar desse desafio da institucionalização, a gente percebeu que precisava dar um passo anterior. A gente percebeu que um dos maiores gaps estava na aplicabilidade desse conhecimento. Então, às vezes, a gente quer dar aquele salto muito grande, e chegar no nível organizacional, mas a gente não percebe se tem os recursos, os fatores internos e externos, se eles estão potencializando ou dificultam essa transferência para o contexto de trabalho. Então, a gente percebeu que era aqui onde a gente precisava debruçar os nossos maiores esforços. Sabendo que a transferência de aprendizagem ela condiz ao grau em que os aprendizes transferem para a prática aquilo que eles aprenderam em ações educacionais, a gente percebeu que não adiantava só tratar da transferência em si. A gente precisava entender quais eram os efeitos dessa aprendizagem na rotina de trabalho. Então, nós fomos também debruçar no construto curva de aprendizagem, que é o construto que nos dá mais força em termos de indicadores e métricas, para acompanhar essa curva de aprendizagem propriamente dita. Essas curvas, embora elas sejam muito singulares, cada um de nós temos curvas específicas, elas têm tendências gerais, têm padrões gerais, que é aí a chave, aí onde a gente precisa gerenciar para possibilitar essa transferência. E tudo isso a gente foi descobrindo de acordo com os estudos que a gente vinha desenvolvendo, até mesmo aqui nas organizações de Florianópolis. Fizemos algumas pesquisas em organizações privadas, algumas pesquisas em organizações públicas, e isso foi nos dando insumos e algumas certezas que iam sendo corroboradas e confirmadas com a própria literatura. Bem, além desses desafios, ao tratar sobre os estágios de educação corporativa, desse sistema de educação corporativa, nós percebemos que nenhum deles conseguia tratar de forma direta, tangível e aplicável essa intersecção entre os construtos. Nem tampouco tratavam da aplicabilidade desse conhecimento, nem tampouco da gestão da curva de aprendizagem, de forma que ela se interseccionasse. Então, foi aí que a gente debruçou nossos esforços para entender como a universidade corporativa em rede, que é o estágio mais emergente, mais contemporâneo, pode gerenciar essa curva de aprendizagem e efetivar essa transferência para a prática do trabalho. Algumas considerações que nós fomos percebendo. O processo de aprendizagem ele inicia desde a aquisição de conhecimento, perpassando a retenção desse conhecimento, a generalização, a transferência e o impacto no trabalho. De acordo com os estudos que nós havíamos feito, as organizações brasileiras elas ainda debruçam suas ações educacionais a nível de aquisição e de retenção. Embora tenhamos, às vezes, o desejo de chegar e garantir que a transferência tenha sido efetiva, as ações educacionais não têm possibilitado isso. Então, isso também foi mais um ponto de análise quando a gente foi para a prática. Além de ter essa dificuldade de gerenciar o próprio processo de transferência.
6 pressupostos fundamentais que balizaram toda a construção do framework e foram confirmados tanto nessas investigações empíricas, quanto também nas leituras que nós vínhamos fazendo há alguns anos. O primeiro dele é o DHO. Não o DHO como área, porque, às vezes, nós, gestores, nós que estamos na linha de frente quando o assunto é educação, nós tendemos a atribuir a responsabilidade da ação educacional a uma área, ao RH, ou à capacitação, ou ao DHO. E, na verdade, não é isso. Todas as áreas que têm um impacto direto com a aprendizagem desse colaborador, desse educando, são corresponsáveis por essa aprendizagem. Então, aí já começa a rede a ser estabelecida, né? O segundo pressuposto importante é a multilinearidade. Kolbe fala muito sobre o ser humano completo, né? As dimensões afetivas, cognitivas e comportamentais. Quais são as dimensões que a gente tem despertado quando a gente tem promovido ações educacionais dentro da nossa área de trabalho, né? A proposição, quando nós vamos estudar curvas de aprendizagem lá na sua origem, as curvas elas são originárias de indústrias, são focadas em repetição de tarefas. Hoje, no contexto educacional e na sociedade do conhecimento, isso não é mais uma regra. Ela pode, sim, continuar atuando dessa forma, mas ela pode atuar tanto a nível tático, operacional e estratégico. E isso também a gente conseguiu comprovar. Experience Learning, né? A gente debruçou muito sobre as experiências durante as ações educacionais. Não só pensando em ferramentas, né? A gente fala muito de gamificação e diversos atributos, mas a gente pensa na experiência desde o início dessa ação educacional. E é isso que move todo o framework. A avaliação multinível, né, ela não é só a nível de indivíduo, como a gente colocou como uma problematização, ela é a nível de indivíduo, de grupo, de pares e também organizacional, então, todos nessa rede avaliando, né, essa aprendizagem. E o impacto. Nós tivemos a certeza que, quando há transferência de aprendizagem para a prática do trabalho, há aceleração da curva de aprendizagem e vice-versa. Então, foram algumas constatações e alguns pressupostos que basilaram toda a construção do framework. Aqui, falando um pouquinho, né, a gente fala Ponte TAP, alguns de vocês até conversaram comigo sobre o livro. Isso foi uma metáfora, uma brincadeira que surgiu de uma conversa que a gente fez em grupo e acabou sendo batizado o framework dessa forma. Quando a gente fala de ponte, quando vai consultar, né, o termo ponte, nada mais é do que uma estrutura que interliga de um ponto a outro, né, de um estado 0 para um estado 1. A TAP ela é a transferência de aprendizagem para a prática do trabalho. A nossa proposição e a nossa brincadeira foi justamente convergir os dois termos, né? A ponte com a TAP. Então, nos colocar na situação de que, quando um colaborador ou um educando vem solicitar alguma ação educacional, ou a gente propõe, ele está de um estado, mas a gente precisa mobilizar ele para um outro estado. E que estados são esses, né? Bem, o framework ele foi construído sob 4 camadas fundamentais. Eu vou passar bem brevemente em cada uma delas. A camada 1, ela diz respeito à análise. Na 2, nós tratamos o design. Na 3, todo o processo de gestão. E na 4, o processo de avaliação. Na camada 1, o principal objetivo é identificar o quê? Qual é o problema a ser tratado, né? E aqui começa toda uma análise situacional, um levantamento das competências críticas que precisam ser tratadas e se essas competências elas são resolvidas por ações educacionais, né? Então, aqui começa o norte de tudo. Além disso, algo que nós tratamos no framework é que, quando a gente começa nessa fase, a gente já precisa estar olhando para o fim dela, pensando quais são os resultados, quais são os impactos de negócio que isso vai trazer, que mudanças isso vai provocar, né? Então, não só pensar a ação pela ação, mas já vinculando de forma estratégica. A entrega dessa camada é a própria mapeamento do desempenho competente, e aqui tem uma figura para representar, que é o colaborador, né, o educando, num lado da ponte, onde ele não tem esse desempenho alcançado ainda, e, ao passar por essa ponte, ele alcança esse desempenho. Já pensando lá no final, né, como eu coloquei, indicadores, ROI, eles já precisam ser pensados já desde o primeiro momento, não no final.
A camada 2, ela está relacionada especificamente com a Universidade Corporativa em Rede. Aqui a gente trata muito a cadeia de valor, desde a chegada dessa demanda, o tratamento dessa demanda educacional e até a entrega per se. E aqui a gente trata os comos. Nunca inicia pelo como, né? A gente inicia pelo quê? Entendemos qual é o problema, agora a gente vem começar a desenhar e entender qual é a solução mais adequada para aquele problema identificado. Então, aqui, como entrega, né, dessa camada, a gente busca mapear os fatores internos e externos à transferência. O que dificulta uma transferência de aprendizagem no ambiente de trabalho? O que potencializa? E aí, identificar esses elementos para a gente poder gerenciar e propiciar essa passagem pela ponte de uma forma mais tranquila possível, né? Aqui, a camada 3, que se refere à gestão da curva de aprendizagem. Então, nós atribuímos alguns papéis àquela rede identificada na camada anterior. Então, por exemplo, no caso, que aí vocês vão perceber na leitura da própria tese, que eu não trouxe, nós tínhamos uma rede mapeada ali, né, que era um mentor, que nós chamamos de padrinho, o mentorado, que é o próprio novo contratado, ou a pessoa que vai passar pelo novo processo de aprendizagem, e os próprios líderes. Então, quem são os atores dessa rede? Então, é muito importante que esses atores saibam que fazem parte dessa rede e saibam qual é o papel deles nessa rede. Então, nessa camada, a gente tratou muito sobre isso também. Nós também elencamos algumas estratégias, né? Vocês podem, não sei se vocês conseguem enxergar bem, tem um tracejado embaixo da ponte que se refere à curva, que é a metáfora da curva, onde nós temos esse desafio de gerenciar justamente essa amplitude e essa profundidade. As dores, elas são inerentes, né, do nosso processo de ser humano, claro, mas nós precisamos nos comprometer para que essas dores sejam menores, né, que a gente possa fazer com que essa aprendizagem ela ocorra de uma forma mais tranquila. Então, aqui a gente traça algumas ações e na leitura do livro a gente vai trazendo um pouquinho quais são as nossas sugestões e tudo mais. A camada 4, para fechar, é o processo de avaliação multinível. Relembrando agora um pouquinho do pressuposto que eu trouxe lá no início, né? A gente não pode só tratar da aprendizagem a nível de indivíduo e nem só a nível de grupo, né? O processo ele é multinível. Então, a gente fala muito sobre isso nessa camada 4 e a gente traz algumas formas de avaliar essa aprendizagem também, né? Criando alguns instrumentos importantes para que a gente entenda e perceba que essa transferência ela foi efetivada. E aqui é a descida da ponte. Eu trouxe um zoom aqui para ficar um pouco mais claro. A descida da ponte ela requer alguns degraus, né? Às vezes, a gente pensa em algumas ações educacionais e a gente não faz um diagnóstico completo, identificando o que esse sujeito sabe ou não sabe. A gente, às vezes, pressupõe coisas acerca desse educando, né? E isso traz algumas dificuldades na efetividade da ação educacional implementada. Se eu penso que na ação educacional eu quero provocar uma autonomia e esse sujeito ele não tem nenhum nível de conhecimento adequado, essa ação ela não vai ser efetiva. Então, aqui a gente fala um pouquinho dos níveis e degraus de conhecimento que são necessários para que a gente alcance essa autonomia e essa transferência também dentro da rotina de trabalho desse colaborador. Aqui está o desenho completo, né, de toda a ponte. Para fechar, em termos do processo de aprendizagem, quando nós aplicamos toda a ponte, no caso, né, no case que nós implementamos, nós conseguimos evoluir no processo que os estudiosos falavam muito o que acontecia aqui no Brasil, né? Nós conseguimos chegar até o nível de impacto de treinamento no trabalho. Aqui, nós fizemos o exercício também de tangibilizar isso um pouquinho mais, até para possibilitar que gestores e pessoas envolvidas no processo de aprendizagem consigam implementar a ponte. Nós criamos um canvas para cada uma das camadas. E, para fechar, esse canvas está dentro desse livro, né, que nós criamos aqui, que é um produto também muito importante dessa tese. E aí eu me coloco agora, no final, à disposição para tirar dúvidas e trocar algumas figurinhas com vocês. Obrigada.